Olá, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para que vocês consigam salvar o casamento, que é o autocuidado. Será que o autocuidado é só um cuidado da aparência? Será que é só disso que a gente está falando? O quanto será que o autocuidado pode influenciar no nosso casamento? Vou falar sobre isso justamente aqui hoje. Então vamos lá. O problema da mulher que está com crise no casamento é que muitas vezes ela está com a autoestima baixa, ela está passando por dificuldades dentro do relacionamento e ela não tem vontade, não tem ânimo para se cuidar, né? Bate aquela preguiça de se arrumar. E aí, no processo onde o casamento vai chegando à beira do divórcio, a mulher muitas vezes não dá a devida atenção para essa questão do autocuidado, né? E muitas vezes ela vai deixando isso como a última prioridade da lista, sabe? Deixa lá como se não fosse algo importante, por quê? Porque tem que trabalhar, né? Tem que ficar o dia inteiro fora de casa, aí chega, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que dar atenção para o marido, tem que descansar para o outro dia. Então, tudo isso faz com que a gente vá deixando o autocuidado muito para depois, muito para a última tarefa ali da lista. A gente nunca coloca isso como a nossa prioridade. Então, justamente por isso que hoje eu vou falar sobre todas as vantagens de você ter esse autocuidado, mostrar que o autocuidado ele vai além da aparência física, para vocês conseguirem perceber a importância disso para salvar o casamento, tá? Então vamos lá. O que é o autocuidado? O autocuidado é o seu cuidado, o próprio nome já diz, né? É o seu cuidado com você mesma. Isso é o autocuidado. Só que esse cuidado com si mesma não tem relação só com a parte física, é um cuidado de um modo geral, tá? E esse cuidado, ele não tem nem hora, nem data marcada, não tem um dia para acontecer. O autocuidado, ele tem que ser algo que faça parte da sua identidade. Ou seja, o autocuidado, ele tem que fazer parte de quem você é. Então, cuidar de si tem que ser algo que é natural para você, tá? Então entenda, não tem que ter data e nem hora marcado. E o autocuidado ele está relacionado com a sua satisfação pessoal. É o seu modo de manifestar o seu amor e por si mesma, sabe? Então é sobre isso que a gente vai falar. E quais são os tipos de autocuidado? Existem três. Tem o autocuidado físico, que é o que a maioria acredita que é o autocuidado, né? Mas tem também o autocuidado mental e o autocuidado emocional. Vamos começar a falar sobre o físico, que é o mais comum. O autocuidado físico, ele está relacionado aí com a nossa aparência. Então, o jeito que a gente cuida do nosso corpo, das nossas roupas, do nosso cabelo, da nossa higiene pessoal, tudo isso está relacionado com o autocuidado relacionado à aparência, o autocuidado físico. Ainda em autocuidado físico, a gente traz também a questão do cuidado com a nossa alimentação, com a nossa saúde, né? Com o que a gente está nutrindo o nosso corpo? A gente está comendo de uma maneira mais emocional? Por exemplo, deu fome, você não quer comer aquela comida que é mais saudável, principalmente no frio, né? Você não quer comer saladas, quer comer a comida mais quentinha, e você vai ali de uma maneira emocional comer. Mas será que você está realmente nutrindo o seu corpo? Isso está relacionado, sim, com o cuidado de si relacionado à sua alimentação. E tem também o autocuidado quando a gente pensa na nossa saúde física, nas nossas atividades físicas. Eu faço atividade física regularmente? Ou eu faço só para emagrecer? Ou eu faço só quando eu quero entrar naquele vestido? Ou eu não faço porque realmente eu não consegui encontrar horário na minha agenda? E muitas vezes, quando a gente até consegue encontrar horário, acaba dando aquela preguiça, não é? Ah, não, eu vou, sei lá, antes de ir para o trabalho ou depois do trabalho, eu vou começar a fazer academia. Aí a gente coloca, principalmente no começo do ano, né? Isso acontece. A gente coloca lá a meta que esse ano a gente vai emagrecer e a gente vai frequentar a academia ali pelo menos 3 vezes na semana. Só que deu um dia de ir lá para a academia, né? O dia da semana bate aquela preguiça
E a gente só fica com esse desejo superficial de apenas emagrecer, né? E quando a gente pensa em cuidar de si, quando a gente olha a academia ou a atividade física, seja uma caminhada, através dessa ótica de cuidar de si, aí fica muito mais fácil a gente conseguir fazer, entende? Então, tudo isso está relacionado com autocuidado físico. E eu já vou falar para vocês como tudo isso vai ajudar vocês no processo de salvar o casamento. Mas vamos lá, agora vamos falar sobre o autocuidado mental. É o cuidado com o que você pensa, o cuidado com o que você deixa entrar na sua cabeça. Por exemplo, quais são os pensamentos que mais dominam a sua mente ao longo do dia? Você já parou para observar isso? São mais pensamentos bons ou pensamentos ruins? São mais pensamentos positivos ou mais pensamentos negativos? Quais que dominam o seu dia? Quais as notícias, quais são as informações que você permite que entrem aí dentro da sua cabeça? Que as pessoas te falam ou que o mundo externo traz. Você filtra isso? Quais são as notícias? Você vive num ambiente de fofoca, num ambiente de mentira, ou num ambiente em que as pessoas só gostam de ver tragédia, só gostam de falar de tragédia? Presta atenção, se o seu Facebook, se suas páginas aí na internet só te mostram tragédia, é porque você acessa. É porque quando ela te mostra, você vai lá e clica e você se coloca num estado em que você fica depois com aquela sensação ruim, sabe? Não tô falando que a gente tem que ser pessoas alienadas, não é isso. A gente não tem que fingir que as coisas ruins não existem. Mas a gente não precisa ficar ali se colocando nesse ambiente ruim o tempo todo do modo que a gente faz. Então, esse autocuidado com o que entra na sua cabeça, com os pensamentos que você permite que dominem a sua cabeça, isso é muito importante, tá? E além desse autocuidado mental, tem também o autocuidado emocional. O que é o autocuidado emocional? É o quanto você está lidando, o quanto você sabe lidar com as emoções que acontecem aí dentro de você. Tá magoada? Como que você. Qual é a sua reação? Qual é o seu comportamento quando você tá magoada? O que você faz para se livrar dessa mágoa ou não? Ela se instalou ali em você e você não sabe, você não tem habilidade, você não consegue com facilidade se livrar dessa mágoa. Ou, por exemplo, você passou por uma situação no seu dia em que você ficou com raiva. Você sabe como dominar essa raiva? Você sabe como fazer com que essa raiva rapidamente passe para que ela não atrapalhe o seu dia? Tudo isso tem a ver com como você sabe lidar com essas emoções, essa inteligência emocional. E tudo isso, gente, faz parte do autocuidado. Então, se você quer salvar seu casamento, presta atenção nesses 3 pontos aí do autocuidado. Agora eu vou falar para vocês quais são as vantagens disso, quais as vantagens de ter atenção para isso quando o assunto é salvar o seu casamento. Primeiro ponto, o autocuidado faz a sua autoestima melhorar. Você que tinha uma autoestima baixa, que vivia desanimada, que se sentia feia, quando você começa a cuidar de você, você aumenta a sua autoestima. Por quê? Porque você começa a dar prioridade para si. É como se entre todas as demandas você falasse: não, eu sei o quanto é importante eu me cuidar, então eu vou me cuidar. Então a sua autoestima por você se priorizar, ela aumenta, entende? Agora, toda vez que você deixa as suas coisas para fazer sempre para lá, aí não tem como você estimular a sua autoestima. Por exemplo, vamos supor que você tem uma festa para ir. E aí, antes, né, quando você não prestava e não dava tanta atenção para o seu autocuidado, você arrumava todo mundo, né? Passava a roupa do marido, deixava ele engomadinho, deixava o filho impecável. Se sobrasse tempo, você se cuidava. E aí você ia toda desgrenhada, muitas vezes até se sentindo mal por causa disso, né? Só que quando você começa a se cuidar, quando você fala, não, tudo bem, meu marido tem que estar bonito, meu filho também tem que estar arrumadinho, mas eu também tenho que estar, então eu vou me planejar aqui para eu também conseguir me arrumar.
você percebe que até o seu marido passa a te olhar diferente. Ah, Carol, mas ele não me dá mais atenção. Tudo bem, você não está fazendo por ele, está fazendo por você. O elogio do seu marido é uma consequência, entende? É uma consequência do seu autocuidado, tá? Então, você vai começar a perceber, e não só o seu marido, as outras pessoas vão começar a perceber você mais cuidadosa mesmo consigo, você prestando mais atenção em si mesma, sabe? Querendo ficar bem, querendo se sentir bem. Porque eu sei que muitas mulheres falam, ah, mas eu nem ligo tanto para isso. Mas quando você vai para uma festa e você vê todo mundo arrumado e você não tá arrumado, você acaba se sentindo mal, sim. Principalmente quando você tá com uma autoestima baixa, tá? Eu sei que isso acontece, porque já aconteceu comigo. Então, você voltar a se arrumar é para você, sabe? É para sua autoestima. E aí, um efeito colateral disso, uma consequência disso, é que as pessoas começam a notar. E mesmo que o seu marido não repare, tá? Mesmo que o seu marido não dê a mínima a hora que você tá toda arrumadinha, saindo de casa. Mas quando você chega nesse lugar e que as pessoas começam a reparar em você, aí o seu marido já olha e fala, tem coisa diferente aí. Entende? Entende como é um efeito rebote, essa melhora da sua autoestima? E aí, o segundo ponto aqui de vantagem para o seu casamento, quando você cuida de si, é melhorar o seu humor. Sabe por quê, gente? Quando uma mulher ela tá desanimada, ela tá cansada, experimenta fazer aí na sua casa. Você tá num dia que você não tá se sentindo bem, você tá, sei lá, desanimada, tá frio, você não quer fazer nada, mas experimenta você ir lá, se arrumar. Experimenta você ir lá, mexer no seu cabelo, colocar uma maquiagem, colocar uma roupa legal, parar de ouvir notícia ruim. Experimenta você fazer isso para ver quanto o seu humor não vai melhorar. Quem já fez isso, fala para mim se não deu resultado. Isso dá resultado. Por quê? Porque o nosso autocuidado, o nosso cuidado com a gente, faz com que a gente saia desse ambiente de preguiça, de desânimo, de energia baixa, energia ruim, sabe? Então, quando você faz isso, automaticamente o seu humor melhora. Ou quando você tem um dia muito estressante, sabe? Ou quando você sabe que vai ter um dia estressante, você vai lá e fala: não, tudo bem, eu sei que hoje o dia vai ser difícil, mas eu não quero estar acabada nesse dia, eu quero estar aqui inteira, quero estar por cima da carne seca para que o meu dia corra bem. Então, isso acaba melhorando sim a sua energia, melhora o seu humor, e aí as situações difíceis que, inclusive, você passa com seu marido, elas também conseguem ser mais fáceis de serem resolvidas quando você está de bom humor, tá? Quando você consegue ter essa energia mais elevada. Principalmente quando, por exemplo, o marido era para chegar num horário e não chegou. E aí, se você já estava desanimada, e se esse homem faz isso, na hora que ele chega, você já fala: olha só como que você faz, olha só o que você está fazendo comigo, como você está me maltratando, você está me humilhando. Agora, imagina você se sentindo bem consigo mesma, com o seu humor lá em cima, você se sentindo bonita, como a sua postura com ele vai mudar quando ele chegar? Sabe por quê? Porque quando ele chegar, você vai falar para ele: eu não mereço isso, eu não aceito isso. Por quê? Porque você vai estar se sentindo bem consigo mesmo. A nossa postura diante das situações que acontecem é o que determina se a gente consegue resolver ou não. É o que determina se a gente vai conseguir ter sucesso no nosso objetivo ou não. Então, presta atenção como esse cuidar de si influencia diretamente na sua postura, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver que eu vi que vocês escreveram bastante coisa aqui pra gente conversar. Meu marido tá. Opa, a Nara escreveu. Meu marido tá dormindo na casa da mãe 2 meses e disse hoje que não tá casado comigo e que nem gosta de mim. Olha, um homem que fala que não gosta, que não ama mais, eu acho que eu fiz uma live sobre isso ontem, antes de ontem. Não vou lembrar. Mas eu falei sobre isso, depois você procura aqui no meu canal, Nara. O homem, quando ele fala que não ama, primeiro, que ele nem sabe o que ele tá falando. As pessoas que falam que não amam mais, elas estão reduzindo o amor a um mero sentimento. E o amor, ele vai muito além disso. O amor não é só um sentir ou deixar de sentir.
um amor não é só um gostar ou deixar de gostar. Então, quando a esposa aprende, entende, consegue influenciar o marido por meio das atitudes dela, ela consegue mostrar isso para ele, sabe? Que olha, tudo bem, você está falando isso, mas isso para mim não significa nada, porque eu sei que isso não é o amor. Então, o marido que fala que não ama, ele está reduzindo o amor a um sentimento. O meu marido também falou que não me ama, e hoje a gente está aqui. Gente, isso daí que eles falam é para deixar a gente desanimada nesse momento de lutar pelo nosso casamento. E principalmente de lutar para a gente voltar a ser feliz de novo, nós mulheres, entende? Então eles acham que fazendo isso, a gente vai desistir da família, vai desistir de tudo. E quando a gente aprende que o amor não é só um sentimento, o amor ele vai muito além disso, a gente escuta o que ele fala e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque a gente sabe que não é isso. O amor de Deus, ele não é isso, tá? Não é só um gostar ou deixar de gostar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Kívia. Eu não sei falar o seu nome. Desculpa, eu acho que é Kívia. Kívia Kelly. Realmente, muitas vezes, cuidamos de todos e esquecemos de nós. Exatamente. É isso que acontece. A gente vai deixando o nosso cuidado, né? O nosso autocuidado para lá. Por quê? Porque tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa, sabe? E a gente acaba deixando, a gente acaba não dando a importância que a gente deveria dar para o autocuidado, tá? E aí, agora eu vou falar para vocês de um erro muito comum que acontece quando a gente acaba deixando de se cuidar. Primeira coisa que acontece é quando a gente deixa de se cuidar e achando, né, que tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, e a gente esquece de se cuidar, o problema é que quando a gente faz isso, o marido, ele não vai falar diretamente para você. Esse é o problema. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a falar para outras pessoas. Ele pode falar para a mãe, ele pode falar para uma amiga, ele pode falar para outras pessoas que não você. Mas é difícil, é muito difícil um homem chegar para a mulher e falar: olha, se arruma mais, ou você tá muito chata, ou você tá reclamando de tudo. E às vezes ele pode até tentar falar, mas a gente muitas vezes acaba reagindo, né? Falando: poxa, mas olha, você também não me ajuda. Se você me ajudasse, eu ia conseguir, que não sei o que, eu ia cuidar mais de mim. Então a gente acaba não ouvindo o que ele tá falando e reagindo, tá? E muitas vezes, assim, no nosso círculo de amizade, não tem pessoas que têm coragem de falar isso pra gente, sabe? É porque é uma situação chata, né? Você chegar pra uma pessoa e falar: olha, sei lá, você tá cheirando mal, porque acontece, gente, né? Acontece isso e a gente fica com vergonha de falar para uma mulher: olha, você não tá se arrumando, olha só como que tá seu cabelo, sabe? Você tá cheirando alho, sei lá. A gente tem vergonha de falar isso. Então, por isso que eu tô aqui falando isso para vocês. Começa a prestar atenção como que vocês ficam, e não só para quando o seu marido chegar, não só por ele. Você não tem que se arrumar, por exemplo, para sair na rua, tipo, hoje eu vou ficar o dia todo em casa, então eu vou ficar de pijama aqui o dia todo. Não tô nem aí, né? Tá frio, eu vou ficar aqui de pijama. Mas como que você sente? Não tem nenhum problema de ficar de pijama, mas você tá se sentindo bem? Você tá com essa energia lá em cima de pijama? Olha, eu vou falar para vocês. Eu não consigo ficar com a minha energia lá em cima de pijama. Eu não consigo trabalhar. E olha que eu trabalho de casa. Imagina se eu trabalhasse de casa de pijama. Imagina, eu ia querer o tempo todo ir para minha cama, dormir. Porque é isso que essa roupa, é isso que essa roupa remete. Agora, imagina você querendo aumentar a sua energia, querendo aumentar o seu ânimo pela vida, o seu entusiasmo. Você se vestindo bem para ficar em casa. Você passando na frente do espelho e não falando mais: nossa, como eu tô feia. Nossa, preciso pintar meu cabelo. Nossa, isso, nossa, aquilo. E você olhando e falando: nossa, olha como que eu tô bonita hoje. Nossa, olha como esse batom combinou comigo hoje. Nossa, olha só como o meu cabelo tá bonito hoje. Toda vez que você faz isso, toda vez que você faz esse reforço positivo dentro da sua cabeça, mais você vai conseguir aumentar a sua autoestima. Então, um erro muito comum que a gente tem é deixar isso de lado.
Um erro muito comum é a gente se arrumar só para sair. Ah, eu só vou me arrumar aqui porque eu preciso levar meu filho para a escola. Nossa, gente, e você vê que a pessoa faz só porque tem que fazer mesmo. Você vê que, às vezes, mães levando os filhos na escola, meu Deus do céu, você viu que ela botou uma roupa ali só porque ela tinha que sair, porque o cabelo tá. Sabe aquelas pessoas que andam com o cabelo, parece que tá. Colocou 1 litro de óleo na cabeça, grudado? Ou aquela mulher que foi para levar o filho na escola com o cabelo ainda todo embaraçado porque não penteou? Gente, isso daí não tem como você se sentir bem assim. E não é porque a sociedade quer que a mulher. Não, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando do seu bem-estar. Você se sente bem de você chegar num lugar assim? Eu duvido, eu duvido. Ah, Carol, mas eu tô em depressão, eu tô me sentindo mal. Então faz o contrário. Eu tenho uma aluna que ela fala justamente isso para mim. Ela falou, Carol, eu cheguei a ficar quase 1 ano numa cama. E depois que eu comecei a fazer o programa, participar do programa, que é o meu programa de relacionamento, ela falou: eu entendi o quanto isso é importante e eu percebo que é isso que me faz levantar. É isso que me faz me motivar. Quando eu me cuido, eu sinto vontade de fazer as coisas. Então é o contrário. Não é porque você tem depressão que você não vai se arrumar. É justamente porque você tem a depressão que a primeira coisa que você tem que fazer é se arrumar. Porque é isso que vai te dar essa motivação inicial, essa motivação necessária para você conseguir procurar ajuda, procurar um tratamento específico, entende? Então a gente tem que começar a olhar para o autocuidado como se fosse, sabe aquele, eu costumo falar isso também, que o autocuidado é como se você abrisse todo dia a sua caixinha de remédio e você tomasse uma pílula. Toda vez que você se arruma, é como se você estivesse abrindo essa caixinha de remédio e reforçando aqui para o seu cérebro o quanto você é bonito, o quanto você é capaz, o quanto você é merecedora, o quanto você merece as coisas boas, merece um casamento bom, merece um casamento restaurado, entende? Então, ter essas doses de autocuidado, e não só o autocuidado físico, quando a gente pensa no autocuidado mental. Toda vez que você consegue ter coragem de desligar a TV para uma notícia ruim que estava fazendo você ter um monte de pensamento ruim, é mais uma caixinha do seu remédio lá que você toma. Para voltar a se sentir bem, para manter a sua energia lá em cima. Toda vez que você fala um não para a preguiça e um sim para a sua atividade física, por mais frio que esteja, por mais que você esteja com dor de cabeça, toda vez que você faz isso, é mais uma caixinha que você tá abrindo e tomando esse remedinho de reforço positivo, tá? Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Meu esposo fala que eu vivi a minha vida. Hoje fui curada. Eu não entendi se tinha pergunta. Ah, tá. Você falou, né, que o seu esposo manda foto falando que tá muito bem com a amante, né? Gente, eu tenho uma aluna que aconteceu exatamente isso com ela. Não sei se eu já falei aqui. Mas quando ela entrou para o programa Ela no Lar, o marido dela tinha acabado de sair de casa, ele estava com uma amante e ele falou para ela que essa amante supria tudo o que ele queria um dia, tudo que ela nunca foi, tudo que a esposa nunca foi, aquela mulher estava sendo. E ela estava arrasada com isso. Ele reduziu ela a pó, sabe? Chamou ela, humilhou ela de todas as maneiras. Falou que ela. Enfim, um monte de coisa aqui que não cabe, que, coitada, quando ela me mandou, ela me encaminhou as mensagens dele. Eu falei, gente, mas não precisava te humilhar desse jeito, né? Então, ela saiu desse relacionamento muito traumatizada e achando que realmente ela não era uma boa mulher. Realmente ela. E olha que ela fazia de tudo para esse homem. E ela saiu desse relacionamento achando que realmente ela não tinha nada de bom nela. Ela saiu com essa visão dela. E eu lembro que eu falei para ela: olha, você tá entrando nesse programa para se resgatar acima de tudo, tá?
acima de tudo, é o seu resgate. Ela falou, então tá, então vamos começar. E aí, quando ela começou o programa, e ela começou a perceber tudo que ela estava fazendo ali de errado, ela falava, meu Deus, mas eu errava tudo isso. Tudo isso que você está me falando, eu fazia achando que estava certo. Inclusive, a gente vai falar sobre isso no evento, tá? Quem ainda não se inscreveu no evento, começa segunda-feira, gente. Não deixa de se inscrever. Acabando a live aqui, entra lá, porque às 8 horas da manhã sai a primeira aula na segunda-feira, tá? A primeira sai na segunda, a segunda aula sai na quarta e a terceira aula sai na sexta, todas às 8 da manhã. Então, bota o celular para despertar para não esquecer, certo? Vocês vão entrar num grupo de WhatsApp, lá dentro do grupo de WhatsApp, vocês vão receber o link para assistir já a primeira aula na segunda-feira. Então, eu falando para ela, né, de todos esses problemas que muitas vezes a gente acaba cometendo achando que estava certo, ela falou, Carol, eu fazia tudo isso e eu acho que é por isso que ele foi embora. Se eu pudesse voltar atrás, falei, não, você não tem que voltar atrás de nada, fica tranquilo, o que seu marido tá passando é uma paixonite, isso vai acabar. Ela, não, Carol, não é possível, porque essa mulher, ela deve ser, sei lá, eles estão vivendo um conto de fadas. Eu falei, fica tranquila, que esse conto de fadas vai acabar. E esses dias, tem umas 2 semanas, que ela falou, Carol de Deus. Falei, que foi? Ela falou, ele tá super arrependido, falou pra mãe dele que tá super arrependido do que ele fez, que ele acabou com a minha vida, acabou com a vida dele, ele destruiu a família. Falei, tá vendo? Isso tudo que eles ficam falando, que a amante é isso, que a amante é aquilo, eles estão tentando convencer eles mesmos da besteira que eles fizeram. Por isso que eu falo para vocês, gente, tudo isso é uma pura ilusão. E é uma ilusão que eu até falei ontem sobre isso na live, que a gente acha que é só algo humano, mas não é algo humano, tem uma batalha espiritual aí. Quando a gente pensa em confusão, quando a gente pensa em mentira, tanto é que o homem que ele tá assim, ele fica totalmente afastado de Deus. Ele fica totalmente afastado das coisas que levam ele para o caminho da salvação, tá? Então, fica tranquila que isso daí é uma fase que ele tá passando, é uma paixonite que ele tá passando, e que não é porque ele tá passando isso que você vai ficar chorando, se lamentando e falando que a sua vida acabou. Muito pelo contrário. É nesse momento que você tem que fazer como a minha aluna fez, de se resgatar, para na hora que ele vier chorando, pedindo para voltar, ela falar: eu não vou aceitar aquele homem que saiu daqui, não. Se você quiser voltar, você vai ter que voltar um homem restaurado, senão eu não quero. Enquanto a mulher não tem essa postura e não tem essa confiança de dizer isso e não aceitar migalha, o casamento continua sendo uma porcaria. O casamento continua sendo um relacionamento que só tem traição. Um casamento que não é saudável para nenhum dos dois, principalmente para os filhos, tá? Então, quando eu falo de um casamento restaurado, é um casamento restaurado em Deus, é um casamento restaurado sem que nada dessas coisas, sem traição, sem humilhação, sem agressão, sem ignorância, nada disso, tá, gente? Então, fiquem tranquilas que isso tudo é para confundir, para iludir o marido e para desanimar as mulheres, tá? Então, o que você tem que começar a fazer aí quando o assunto é o autocuidado? Você tem que se tornar, o que eu falo para as minhas alunas, né? A mulher deck. Tem até aqui, ó, tem uma garrafinha da mulher deck. O que é a mulher deck? A mulher deck é a mulher divina, estratégica e com comunicação que convence. Inclusive, a gente está até rolando, não sei se tem aluna aqui hoje assistindo a live, mas a gente está até fazendo um desafio, o desafio da mulher deck. Por quê? Porque essa mulher divina, estratégica e com comunicação que convence é a mulher que consegue salvar o casamento, é a mulher que consegue mostrar para o marido tudo que ele está perdendo, se realmente ele quiser ir embora. Ou se o marido já foi embora, mostrar para ele a besteira que ele está fazendo, em deixar ela, em deixar os filhos, em deixar a família. Então é isso que você tem que aprender a ser. E quando você usa o autocuidado ao seu favor, quando você começa cada dia mais, todos os dias da sua vida, você se preocupar com o seu autocuidado, mais você vai conseguir se tornar essa mulher deck, tá? Esse é um dos elementos da mulher deck, o autocuidado. Dentro do programa eu ensino como você acessar esse poder que está aqui dentro do nosso subconsciente, o poder da mulher deck. E no programa, dentro do evento que vai acontecer semana que vem, eu vou falar sobre isso também, tá, gente?
Então, se você quer salvar o seu casamento, não subestime o poder do autocuidado. Hoje você viu que o autocuidado não é só aparência física, não é só o autocuidado físico, ele é o autocuidado mental também e o autocuidado emocional. Você viu as vantagens do autocuidado para o seu casamento, né? Você melhora o seu humor, você melhora a sua autoestima e tudo isso faz com que as brigas, com que a desconfiança e com que a atenção do marido ela seja voltada para você, certo? E amanhã a gente se encontra aqui de novo às 10h30. Um beijo para você.